Olá, queridos alunos! Começando mais uma semana de aulas e nessa semana nós vamos concluir o capítulo 4, Múltiplos e Divisores. Então vamos continuar trabalhando no mesmo capítulo para fazermos a conclusão. Os objetivos da aula dessa semana são o de estabelecer critérios de divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 10, por 100 e por 1000. Ou seja, esses critérios são regrinhas para que vocês possam saber se um número é divisível por alguns desses que eu citei, sem precisar fazer a conta de divisão. Bom, vou falar a reflexão de hoje. Ela traz o seguinte: afaste-se de toda forma de mal. Sim, às vezes a gente não percebe, mas o mal nos rodeia. Veja só o que está acontecendo com as fake news. São tantas e tantas notícias erradas e que muitas vezes as pessoas estão divulgando. Isso é uma forma de mal. Por isso, quando você receber alguma notícia que você não tem confiança, não compartilhe, não participe dessa rede do mal. Pelo contrário, dissemine isso, porque isso não vai fazer bem nem para você e nem para outras pessoas também. Com essa reflexão de hoje, vamos começar a nossa aula. Trarei para vocês vídeo com as explicações dos conteúdos e também exemplos. Pessoal, presta atenção. A professora faz os exemplos no vídeo, explica, com o objetivo de ajudar você na hora de resolver os seus exercícios. Então, assista o vídeo até o final, tá? E outra coisa, você vai observar que no material do website fica registrado o exemplo também, ou os exemplos, quando eu passo mais do que um. Eles ficam lá. Tem aluno me perguntando: professora, você está deixando a resposta? Não é resposta de exercício, é resposta de exemplo, justamente para que você possa se basear nesses exemplos para te ajudar a fazer as atividades propostas. Tá joia? Me acompanhe na aula então. Critérios de divisibilidade. A gente vai saber as regras. A partir de agora a gente vai bater o olho no número e vai saber se ele é divisível por 2, se ele é divisível por 3, 4, 5 e 6. Existem outras regras do 7 para frente, mas hoje em específico eu vou falar só do 2 até o 6. Na teoria, para ser divisível por 2, o número tem que ser par. Para um número ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se o número terminar com um desses números aí, ele é divisível por 2. Exemplo, o número 12. Ele é divisível por 2, porque ele termina em 2. E qualquer número par, ele é divisível por 2. Se você sabe distinguir o que é um ímpar de um par, você consegue saber se é divisível por 2. 360 é divisível por 2. 137 não é divisível por 2, porque é um número ímpar. Divisibilidade por 3. Nós vamos pegar o número que nós queremos saber e vamos somar todos os algarismos. Se a soma desses números forem divisíveis por 3, o número também é. Diego complicou, calma. Vamos lá, ó. 207. Vamos somar todos os números. 2 mais 0, 2. 2 mais 7, 9. 9 é divisível por 3. Então, 207 também é divisível por 3. 7.458. Vamos somar todos os algarismos aqui. 7 mais 4, 11. 11 mais 5, 16. 16 mais 4 mais 8, 24. 24 é divisível por 3. Então, 7.458 também é divisível por 3. É só você pegar e somar todos os algarismos. Depois você pega a soma e divide por 3. Se der para dividir por 3, o número que você pegou também dá para dividir. Divisibilidade por 4. São duas regrinhas para você bater o olho no número e saber se ele é divisível por 4. O número tem que terminar em 00, ok? A primeira regrinha. Ou os dois últimos algarismos
ser divisível por 4. São duas regrinhas que podem ser divisíveis por 4. Terminar em 00 ou os dois últimos algarismos ser divisível por 4. Olha esses exemplos aqui, ó. 1800 terminou em 00, já é divisível por 4. 4116, ó, os dois últimos algarismos aqui é divisível por 4. Então, o 4116 também é. Agora aqui, ó, 3850 terminou em 00? Não. O 50 é divisível por 4? Não. Então, esse número aqui, ó, 3850 não é divisível por 4. Divisibilidade por 5 talvez é mais fácil. Para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou 5. Simples. Olha só. 405 termina em 5, então é divisível por 5. 340 termina em 0, então é divisível por 5. 513 não termina nem em 0 e nem em 5, então não é divisível por 5. Tranquilo, né? E a última regrinha de hoje aí é divisibilidade por 6. Como é que eu faço para saber, para bater o olho no número e saber se ele é divisível por 6? Eu aplico a regra do 2 e a regra do 3. Se ele for divisível por 2 e se ele for divisível por 3, ao mesmo tempo, ele é divisível por 6. 312 é um número par? É, então ele é divisível por 2. 3 mais 1 mais 2 dá 6, então ele também é divisível por 3. Se ele é divisível por 2 e divisível por 3, ele também é divisível por 6. 5.214, ele é par, então ele é divisível por 2. Somando os algarismos, 5 mais 2, 7, 7 mais 1, 8, 8 mais 4, 12. 12 também é divisível por 3. Então, se ele é divisível por 2 e divisível por 3 ao mesmo tempo, ele também é divisível por 6. Vamos que vamos, turminha dos sextos anos. Acompanhem aqui os nossos exemplos. Bom, estamos trabalhando os critérios de divisibilidade e na sua apostila você pode acompanhar através das páginas 107 e 108. Mas, professora, o que são esses critérios de divisibilidade? Que palavra estranha, que palavra difícil para ser falada. O que vem a ser isso? Pessoal, critérios são regras. Mas como assim? São regras que ajudam a ver se um número natural é divisível por outro sem precisar fazer a divisão. Ih, professora, agora que eu não entendi mesmo. Como isso acontece? Se é para eu saber se ele é divisível, que conta que eu vou fazer então se não vou fazer a divisão? Ah, é aí que você vai ver como que esses critérios são super legais. Eles facilitam a nossa vida. Primeiro, porque não precisa fazer a conta de dividir. Segundo, porque você vai terminar o exercício bem mais rápido. Então, vamos acompanhar essas regrinhas aqui comigo, através destes exemplos. Vamos lá. Primeiro, dos números dados ao lado, aqui estão eles: 42, 115, 930 e 261. Anote aqueles que, vamos lá, letra A, são divisíveis por 2. Letra B, são divisíveis por 3. Letra C, são divisíveis por 6. Letra D, são divisíveis por 5. Letra E, são divisíveis por 10. Bom, como que vocês vão saber isso sem precisar dividir? Primeira regra. Se quiser, pode ir acompanhando nas páginas 107 e 108. Essa está na 107, tá? Bom, quando um número é divisível por 2, como eu sei isso? Apenas olhando para um número, sem dividir. Como? É muito fácil. Todos os números pares são divisíveis por 2. Professora, o que são números pares mesmo? Já esqueci. Não esqueceu, não. Tenho certeza, mas vou relembrar para você. São aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8.
Ou seja, você vai analisar o número e olhar no último algarismo dele, tá? O algarismo que fica na ordem das unidades. Então, aqui, 42. Quem é o último algarismo? O 2. 2 é um número par? Sim. Então, 42 é divisível por 2. Próximo número, 115. Terminou em 5. 5 não é par, então esquece ele. 930. Terminou em 0. 0 é par, então 930 é divisível por 2. 261. Terminou em 1. Não é par, então não é divisível por 2. Resposta: dentre esses números que estão aqui, os únicos divisíveis por 2 são o 42 e o 930. Muito simples. Essa é a mais simples que tem. Basta ser par. Olhou para o número, lá no último algarismo, ele é par, então todo aquele número será divisível por 2. E isso você pode ter certeza absoluta. É muito legal. Imagina, aqui nós estamos com números pequenos, mas imagina se você pegar um número, por exemplo, 1.345.620. Aí você pensa, meu Deus, até eu dividir isso aí por 2. Não, calma, 620, ele terminou em 0. 0 é par, então ele vai ser divisível por 2. Simples assim. Continuando, próxima regrinha. Os divisíveis por 3. A divisibilidade por 3, ela tem um detalhezinho que você vai demorar um pouquinho mais que a do 2, só que é simples também. Qual é esse detalhezinho que eu estou falando? Você precisa somar os algarismos. Somar os algarismos? Que algarismos? Os algarismos que compõem o número. Então, vamos aqui, vamos pegar o primeiro número. 42. 42 é um número formado por 2 algarismos, o 4 e o 2. Soma 4 com 2 para você ver. 4 mais 2, 6. Coloquei aqui para você, 6, tá? Próximo número, 115. Soma os algarismos do número 115. 1, mais 1, 2, mais 5, 7. 7 está na tabuada do 3? Não. Então, esquece esse número aqui. Vamos para o próximo. 930. 9 mais 3 mais 0, que vai dar 12. 12 está na tabuada do 3? Claro, professora. Então, olha aqui. 930 é divisível por 3. Ok? Próximo número, 261. Vamos somar? 2 mais 6, 8, mais 1, 9. 9 está na tabuada do 3? Com certeza, professora! Muito bem, então o número 261 será divisível por 3. Bom, essa foi a regrinha da divisibilidade por 3. Vamos para a próxima agora. Divisibilidade por 6. O que acontece aqui? Por que eu já coloquei essa divisibilidade depois da do 2 e da do 3? Porque ela tem tudo a ver com elas. Pessoal, se um número é divisível por 2 e por 3, automaticamente ele também será divisível por 6, tá? Então, se ele é por 2 e por 3 ao mesmo tempo, como assim ao mesmo tempo? Acompanha aqui comigo, Nessa linha que a gente respondeu a divisibilidade por 2, nós colocamos os números 42 e 930, tá? Nesta outra linha em que colocamos a divisibilidade por 3, respondemos 42, 930 e 261. Dentre essas duas respostas, quais números se repetiram? Olha, eu vou aguardar um pouquinho para você prestar bastante atenção e responder aí para mim. Eu sei que eu não posso te ouvir, mas gostaria que você prestasse atenção, porque é assim que aprende matemática. É tentando fazer, é prestando atenção. Então, já sei que você já conseguiu enxergar que os que se repetiram foram os números 42 e 930, tá? Então, o que acontece aqui, nesta linha em que está pedindo os divisíveis por 6,
você vai responder exatamente esses dois números que se repetiram na do 2 e na do 3, ou seja, o 42 e o 930. Por quê? Porque para ser divisível por 6, precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Então, é bem simples a divisibilidade por 6. Então, eu dou uma dica. Quando você tiver uma divisibilidade por 6, faça primeiro a do 2 e a do 3, ok? D. Quais são divisíveis por 5? Regra muito fácil. Eu falei que a do 2 era mais fácil, mas eu acredito que a do 5 ganha um pouquinho, porque são só duas condições. O número tem que terminar em 0 ou 5. Só isso, professora? Só isso. Então, você olha para o número. Bom, 42, esquece, terminou com 2. Opa, 115, terminou com 5. Ei, olha aqui, 930, terminou com 0. 261, não me interessa porque terminou com 1. Então, a regra diz que para que qualquer número ser divisível por 5, ele precisa terminar em 0 ou 5. Então, nesse exercício, a nossa resposta fica 115, ó o 5 aqui no final, e 930, olha o 0 aqui no final. Continuando, hein? Vamos lá. E são divisíveis por 10. Mais fácil ainda. Basta terminar em 0. Só o 930 terminou em 0. Joinha? Eu vou pedir para vocês refazerem esse exemplo com cuidado, com atenção, retomando essas explicações, porque não é difícil. E pode consultar o material da apostila, viu? Sem problema nenhum. Segundo exemplo. Verifique se o número 330, então agora é só um número que está aqui para nós verificarmos. Verifique se esse número é divisível por 2, 3, 6 e 4. Opa, apareceu o 4 aqui. Já já a gente fala dele. Bom, por 2 não vou ficar demorando aqui, porque já expliquei. É par. Terminou em 0. Tá vendo? É par. Ele é divisível por 2. Pronto. Por 3, vamos somar os algarismos. 3 mais 3, 6, mais 0 continua 6. 6 está na tabuada do 3. Então, o número 330 também é divisível por 3. Lembrando da regra do 6. Se ele está na tabuada do 2 e está na tabuada do 3, ele também estará na tabuada do 6. Então, ele será divisível por 6. Sim, é a resposta. Agora, por 4. Por 4, tem um detalhe que no outro exercício eu não expliquei, porque não havia essa pergunta. O que acontece quando a gente quer saber se um número é divisível por 4? Primeira condição, ele precisa terminar em 2 zeros. Tá? Estão vendo aqui? 0, 0. Tá? Bom, isso não aconteceu com o 330, ele terminou com apenas 1, 0. Mas tem outra possibilidade, tá? Que é os seus dois últimos algarismos, os dois últimos, eu destaquei, eu grifei, os dois últimos algarismos tem que formar um número divisível por 4. E nesse caso, isso não aconteceu. Ó, eu destaquei o não. Como assim, professora? Não entendi. Vamos lá. Eu tenho aqui 330. Os dois últimos algarismos são o 0 e o 3. Então, aqui, ó, esse 0 com esse 3, que número que vai formar? Vai formar o número 30. Então, você pensa ali na sua cabeça, 30 dividido por 4. Será que o 30 está na tabuada do 4? Não, não está. Por quê? Eu até coloquei aqui, ó. Quando você divide 30 por 4, vai dar 7. 7 vezes 4 é 28. Vai sobrar 2. Então, o número 330 não é divisível por 4. Agora, tem uma observação muito importante. É o seguinte. Quando precisamos saber se um determinado ano, se esse ano é bissexto, presta muita atenção que depois vai ter exercício para fazer assim lá na apostila.
Quando precisamos saber se um determinado ano bissexto, além de terminar em 00, não basta terminar em 00. Para você verificar se o ano é bissexto, além de terminar em 00, precisa ser múltiplo de 400. Ai, professora, e agora? O que é esse múltiplo mesmo? Múltiplo foi explicado na outra aula, a aula da semana passada. Múltiplo é como se fosse uma sequência da tabuada, tá? Então, os múltiplos de 400, começa lá em 0. 0, 400 vezes 0, 0. 400 vezes 1, 400. Vezes 2, 800. Vezes 3, 1.200. Vezes 4, 1.600. Vezes 5, 2.000. Vezes 6, 2.400. Vezes 7, 2.800. E assim por diante. Ou então, você também pode pensar em somar sempre 400. 0 mais 400, 400. 400 mais 400, 800. 800 mais 400, 1.200. E assim por diante. O que aconteceu aqui? Nós temos a pergunta: será que o ano 2000 foi bissexto? E, professora, como é que eu vou saber? Já faz tempo, eu não tenho um calendário tão velho aqui assim. Não precisa. Esse número 2000, esse ano 2000, está na sequência dos múltiplos de 400? Vamos procurar? Está, olha ele aqui. Então, o ano 2000 foi sim um ano bissexto. Agora, e se eu perguntar? O ano 2300, ele vai ser bissexto? Professora, vai demorar, né? Como é que eu vou saber? O que tem que vai demorar? Veja se ele está na sequência dos múltiplos de 400. Procure, olhe. Não, claro que não, porque 2000 mais 400 é 2400. E o 2300 não está aqui, portanto, ele não será bissexto. Pessoal, eu falei que tem exercício na apostila, mas na aula de hoje tem exercício no caderno, ok? E tem um assim sobre exercício bissexto também. Tá joia? Até mais então. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo bons estudos para vocês. Continue resolvendo as atividades, mandando as fotos na data proposta. Não se esqueçam do prazo. Vocês se lembram que tem até quinta-feira. Não precisa sair correndo para fazer tudo, ok? Até mais então. Tchau, tchau.